O que pensam os homens que dedicam suas vidas à política? Um político deve despertar a esperança no povo. Mas há uma diferença enorme entre despertar essa esperança e, muitas vezes, procurar prometer o que não pode fazer. Governar é promover a vida, é fazer as pessoas felizes. A política é uma arte, inclusive, da transigência. A intransigência é má conselheira na política. Brasília é fruto da coragem, da decisão do presidente Michel, que hoje, com 43 anos, Brasília já tem 43 anos, parece que foi ontem, e o que se vê é que a capital se fixou e se fixou para sempre. Eu sou pelo aumento do salário mínimo, sou contra o aumento de imposto, porque a carga tributária no país é impossível mais imposto, o país não aguenta mais imposto. E sou, como todo mundo é, pela queda de juros. Mas a queda de juros, isso é um problema macro, que depende de vários fatores, e eu entendo que o governo está fazendo o que é possível. Mas vai ter que fazer a queda de juros para que haja o desenvolvimento. Esses pontos são essenciais. Agora, a incoerência na reforma é geral. Porque nós pensávamos de uma maneira e o PT pensava de outra. Hoje o PT pensa como nós pensávamos e nós queremos pensar como o PT pensava. Eu acho isso errado. Eu acho que nós deveremos manter o que pensávamos, mesmo que o PT tenha mudado. E a Bahia está precisando muito de lutas aqui. Mas fora daí, nós temos temas nacionais importantes. Você veja que a segurança pública é alguma coisa de sério nesse país. Conceda a palavra ao novo senador Antônio Carlos Magalhães por sessão dos... O país precisa de ordem para progredir. E essa ordem depende da segurança. E essa segurança terá que ser dada por aqueles que podem oferecer segurança ao cidadão, as Forças Armadas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, exatamente há 3 anos, desta mesma tribuna, eu chamava a atenção para o problema da violência no país. Hoje retomo ao tema. Isso vai forçar a uma nova mentalidade, a repensar o papel das Forças Armadas no país. Já que nós não temos guerra externa, graças a Deus, então para que vamos ter 350 mil homens pagos pela nação, que podem dar segurança à população? Chegou o momento de agir com coragem, em defesa da vontade do povo brasileiro de combater sem tréguas os criminosos, os agentes e potentados. Olha, a política é uma arte, inclusive da transigência. A intransigência é má conselheira na política. Porque política, o doutor Otávio Mangabeira dizia que era conversa. Não é só conversa, mas é muito conversa. Eu ainda estou com aquela frase do Vieira, de que chega-se mais fácil ao coração dos homens pelas obras do que pelas palavras. Nós temos que usar as palavras, mas para realizar obras. Minha consciência manda dizer que o Lula é o vitorioso. Ninguém, operário, lutador, chega à presidência da República com esta votação se não tivesse qualidades. Os meus contatos com eles não foram tão frequentes quanto talvez nós dois desejássemos. Mas, na verdade, nos contatos que tive, eu vi um homem bom. Eu acho que, nesse início, o governo federal
como nós estamos tendo também, tem dificuldades, mas acho que está chegando o momento que a Bahia espera, né? E esperam ansiosamente todos os baianos de algumas atitudes, eu diria, firmes do governo federal em relação ao nosso Estado. O Brasil decidiu mudar. A Bahia decidiu continuar mudando. Se eu consigo recapitular os 3 anos e 3 meses, quando fui governador da Bahia no meu primeiro mandato, há pontos que eu considero realmente importantes. E não há dúvida nenhuma que o que mais se destacou foi o fato de eu ter cumprido praticamente todos os compromissos que eu assumi na campanha. Outra coisa que marcou fortemente o governo foi talvez o maior programa de desconcentração industrial, de desconcentração do desenvolvimento econômico que se realizou no estado da Bahia. Eu fiz aquele programa de atração de investimentos e praticamente tomava o compromisso dessas indústrias de que elas teriam que se instalar no interior. E muitas cidades que jamais pensavam que teriam indústria e que teriam possibilidade de gerar tantos empregos, hoje eu diria que são cidades industriais, ou pelo menos são cidades onde há uma forte presença de uma indústria, criando emprego e mudando, inclusive, eu diria que a mentalidade das pessoas com essas novas possibilidades de melhorar o seu padrão de vida. Com essa vinda de indústrias para o interior, melhorou bastante, porque o que acontece? As pessoas não precisam viajar, as pessoas não precisam ir para tão longe de casa, tem a comodidade do papai e da mamãe, que é maravilhoso. A cidade cresce, a educação também melhora, porque tem muita gente que não tinha como estudar. Então hoje, para trabalhar, tem que estudar, porque na fábrica só entra quem tem pelo menos o 1º grau. Foi uma bênção que a gente teve. Tá? Tem muita gente, você vê tanto de jovens que tem trabalhando, você para assim, dá 11h30, você olha assim, você não pode sair junto com todo mundo, porque senão você é atropelado de tanta gente. Tá na faixa de 1.500, 1.600 pessoas já tem trabalhando nessa fábrica. Quando eu entrei, era 600 pessoas. Então, olha quantos já tem hoje em dia, quanta gente já está trabalhando. Quanto benefício a gente já tem na cidade. É muito bom mesmo. Você saber que no final do mês você tem seu certinho lá, que se você trabalhar com perfeição, se trabalhar direito, você está garantido no seu emprego, é muito bom. O que está acontecendo em Santo Estevão é o mesmo que acontece com milhares de jovens e adultos em muitos outros municípios do interior baiano. Até pelo que nós já fizemos nesses 6 meses de governo, ninguém mais tem dúvida de qual é o nosso grande objetivo. É uma luta muito forte e muito intensa pela inclusão social e pela redução das desigualdades entre as diversas regiões do estado da Bahia e entre os habitantes do nosso estado. Todos os nossos programas, tanto os sociais como o desenvolvimento econômico, eles visam basicamente esses 2 grandes objetivos, como está muito claro em todos os projetos que nós lançamos nesses 6 meses de governo. Algumas palavras que estão ajudando a melhorar sua vida. Mãos à obra. Primeiro emprego. Paz cidadão. Cabra forte. Prato do povo. Ford na Bahia. Polo de informática. Sertão forte. Mais vida. Crédito fácil. Saúde da família. Muitos programas de governo, um só objetivo: desenvolver a Bahia e combater as desigualdades. Um político deve despertar a esperança no povo. Isso é essencial. Mas há uma diferença enorme entre despertar essa esperança e, muitas vezes, procurar prometer o que não pode fazer. Isso não significa despertar esperança, isso significa enganar as pessoas. E isso, absolutamente, eu não consigo fazer. Para mim está claro que a inclusão social depende, fundamentalmente, daquelas questões relacionadas à educação, à saúde, à habitação, não é? E aos programas de geração de renda que dão perspectiva de futuro para as pessoas. Mas é claro que, no momento de dificuldades,
nós temos que cuidar emergencialmente de alguns problemas. E o programa Mais Vida foi um programa com foco muito definido para atender famílias que nesse momento passam situação de dificuldades. Escolhemos os 100 municípios com o menor índice de desenvolvimento humano, 100 municípios mais pobres do estado. E resolvemos que esses municípios seriam atendidos desde que eles já tivessem implantados o programa Saúde da Família, que é um programa em que a equipe, composta por um médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, cuidam dessas famílias, conhecem essas famílias. Então, esses agentes comunitários, essa equipe de saúde da família, identifica perfeitamente essa família que está necessitada. Então, o foco é muito claro. Identificada essa família, ela recebe um cupom alimentação que ela troca por alimentos, por uma cesta de alimentos, na cesta do povo. Aí outra economia. Não se gasta com a estrutura burocrática para selecionar as famílias e não se gasta com estrutura burocrática para levar os alimentos até as famílias. Eu acho que o agente comunitário de saúde ele não tem que ser só um agente. Ele tem que fazer um serviço, prestar um serviço à comunidade por amor. Ele fazer um serviço porque ele gosta de fazer aquilo. Não adianta ser um agente comunitário de saúde só pelo fato dele ser um profissional na área de saúde. É gratificante você acompanhar uma gestante, você acompanhar toda a gestação dela e verificar que no final ela teve um bom parto e você acompanhar aquela criança, ver ela crescer sadia, tudo bem, tudo tranquilo. Eu acho que isso é muito gratificante, isso é muito bom. E trabalho mesmo aqui é muito pouco mesmo. Por sinal, eu mesmo nem trabalho, já procurei vários trabalhos, não encontro. E como eu recebo a minha renda mensal é muito baixa. Foi onde o Geraldo teve esse programa aí, do Mais Vida, que Geraldo veio aqui, me cadastrou e eu fui beneficiada. Eu me considero um agente do Mais Vida, porque eu fiz o cadastramento deles, estou sempre orientando eles como utilizar aquele tipo de alimento, e desde quando se colocasse outra pessoa para fazer um cadastramento desse, já seria diferente, porque a pessoa não teria um conhecimento das pessoas que são realmente carentes. Mais Vida é o nome do programa de combate à fome criado pelo governo da Bahia. Nós vamos ajudar o governo federal com o seu programa Fome Zero. Nós não vamos disputar com o governo federal. Nós vamos fazer com que os nossos programas sejam programas que se completem bem e que beneficiem o maior número possível de famílias no estado da Bahia. Veja, com aproximadamente 6 meses de governo, eu já devo ter visitado aí 60, 70 municípios. Eu realmente gosto de ir ao interior. Gosto de ir ao interior porque, primeiro, é uma oportunidade de sentir no contato mais íntimo os problemas, as dificuldades, as aspirações. Essa é uma parte importante. De modo que eu vou continuar assim, vou continuar visitando as cidades, vou continuar ouvindo as pessoas e também, isso é muito importante, tentando aferir um pouco o sentimento das pessoas com relação ao governador, com relação ao governo, com relação às atitudes que o governo está realizando. A atitude de cuidar bem da Bahia é um compromisso do PFL. Um cuidado que é seguido à risca na Prefeitura de Salvador. Você ser prefeito de uma cidade feita Salvador é uma oportunidade raríssima, porque você não governa para o Estado, para a cidade, você governa para as pessoas. Você fica muito mais solidário, muito mais compreensivo com os problemas. Às vezes você vai visitar uma obra e está certo que você vai encontrar a comunidade muito satisfeita com aquela obra, né? Você encontra a comunidade feliz com a obra, mas aparece ali uma quantidade enorme de reivindicações, que é a chance que o morador tem de conseguir dizer para o prefeito da cidade que tem um problema ali e que ele procure ficar sensibilizado para aquilo. Porque você vê a cidade de Salvador, que era em 96, e nos anos anteriores a 96, e o que é hoje, é inegável. Ninguém pode dizer de sã consciência que a cidade não melhorou. Como também ninguém pode de sã consciência dizer que a cidade não tem muitos problemas. Programa das encostas. Quem é que mora em encosta?
É gente rica? Quem mora em Costa é que não tem onde morar. Então você vai ver quantas obras nós fizemos lá. Nós passamos aí mais de 3 anos e meio sem morrer ninguém em Salvador. Então essa chuva desse ano foi uma chuva a maior nos últimos 30 anos. Lamentavelmente nós tivemos uma vida que se foi. Mas se não tivessem sido realizadas essas obras todas de encostas, 280 encostas que nós fizemos, cerca de 600 drenagens na cidade, mais de 100 canais que foram limpos, né? 29 mil toneladas de lixo que você retirou das encostas. Verdadeiramente o volume de recursos que nós tivemos foi destinado a esta população. Agora, quando você faz um jardim, por menor que seja, numa zona, numa avenida, dessas avenidas de vale que a gente tem, aparece. Aí você gastou quanto daquele jardim? 10 mil reais, 15 mil reais. Agora, quando você vai fazer uma encosta, quanto é que você gastou naquela encosta? Só em uma encosta. 700, 800 mil reais. Quer dizer, é essa dimensão que às vezes as pessoas não têm. Mas quem está morando lá, sabe. Governar é cuidar das pessoas. É também projetar uma cidade para o futuro e criar obras estruturadoras, como o metrô de Salvador. Uma obra feita no metrô no Brasil, ela é sempre feita pela sua dimensão física e, sobretudo, financeira, ela é sempre feita pelo governo federal, pela União. A Estado e Prefeitura não entram. No caso de Salvador, nós entramos. Nós entramos porque a gente queria ver esse processo um pouco mais acelerado e com o nosso controle. Esse ano, nesses 6 primeiros meses do ano, nós não recebemos praticamente nada do governo federal. E aí o metrô não está andando no ritmo que a gente desejava. Nós queremos que o metrô funcione, essa é a nossa obrigação. Nós queremos que o governo federal cumpra com a sua obrigação e que ninguém aqui em Salvador, por uma questão de natureza partidária ou de interesse pessoal, queira atrapalhar isso aí, porque a cidade não vai aceitar. Salvador é uma cidade desigual, tem pobreza, que tem miséria, que tem desemprego. Mas Salvador não é uma cidade de tensão social. Observe isso. É uma cidade que tem até um nível de harmonia, de tolerância bem acima do que o que seria razoável para uma cidade que tem tantos problemas. Por que isso? Porque tem essa